Olá, amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor, com sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai no item 26. Item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem sucedido, nunca porém numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então podemos perguntar, sofrer significa pagar as dívidas? Nem sempre. Só o sofrimento resignado na prática do bem nos quita os débitos perante as leis da vida. Sofrimento com revolta só agrava nossa situação evolutiva, assim como o sofrimento desnecessário. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem sucedido. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em alguém procurar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Então vamos fazer uma distinção. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumentais o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige Ele no caso Deus. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, por que Jesus se referiu aos aflitos? Ou quem são os aflitos que Jesus se referiu? São os aflitos humildes, arrependidos, porém decididos a se regenerar pela reforma íntima e pelo trabalho no campo do amor e da caridade. A bem-aventurança apontada por Jesus está condicionada a um sofrimento resignado, sem murmúrio e, acima de tudo, imbuído de esperança e confiança na providência divina. Haverá mérito em procurar as aflições que lhe agravem as provas por meios de sofrimentos voluntários? Isso seria o autoflagelo, né? A pessoa procurar meios de sofrer mais do que aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus decidiu que deveria sofrer. E aí ele diz assim, sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício.
Não, quando o sofrimento e as privações objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo e fanatismo. Então a gente sofrer para ajudar alguém, impor um sofrimento que possa de alguma maneira ajudar alguém, sim, tem mérito. Porém, a gente impor um sofrimento que não está ajudando ninguém seria egoísmo, seria pensar em si próprio, seria fanatismo achar que sofrendo vai melhorar. Então, abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da sua própria missão. Isso está lá no livro de Emmanuel, livro Esperança. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para livro do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a maçarda infecta levar a consolação, maçarda infecta seria uma moradia humilde, suja, que sujeita a infecções, a contaminações. Então, vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a maçarda infecta levar consolação, vós que sujai as mãos delicadas, curando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício. O cilício é o sofrimento, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes o constituístes anjos consoladores dos próprios deserdados. Então Deus sim abençoa se a gente fizer isso, tudo que ele diz aqui, por outra pessoa, pensando em ajudar o próximo, pensando no amor ao próximo. Então o que dizer dos que se submetem à tortura física para se salvar? Ao contrário do que imagino, retardam sua caminhada em busca da salvação. Nosso corpo pertence a Deus, que o concede como instrumento de trabalho para o nosso progresso. Maltratá-lo simplesmente é rejeitar esse precioso auxílio divino. Então, se a gente maltrata, a gente está rejeitando a ajuda de Deus e não tentando melhorar ou fazer alguma coisa para melhorar, para se salvar. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Isso também está lá no livro de Emmanuel, livro Esperança. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. E quanto aos que se autoflagelam pensando estar agradando a Deus, é evidente que a punição é atenuada para aquele que errar por ignorância. Entretanto, nunca estará a pessoa isenta totalmente da culpa, porquanto as verdades divinas estão ao alcance de toda criatura, bastando sua iniciativa em assimilá-las. Essa prática já não é tão comum em nossos dias e tende a ser banida totalmente do comportamento humano, dando lugar ao sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus, aquele que se faz visando unicamente a promoção do semelhante. Então a prática que ele está dizendo aqui, que não existe mais, ou que está sendo banida, é a prática do autoflagelo. As pessoas achavam, apesar que ainda hoje temos alguém que achava que se martirizando, que prejudicando o corpo, estaria agradando a Deus. E é o contrário. Deus aceita sim o sofrimento quando esse sofrimento é visando
o próximo, sempre visando o próximo, o amor ao próximo. Vós, porém, que vos retirai-vos do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Então, aquelas pessoas que se isolam para não pecar, que utilidade tem essa pessoa? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Fragiciai o vosso amor próprio. Esse fragiciar seria enfraquecer, tornar fraco o amor próprio e sim fortalecer o amor ao próximo. Então, fragiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mas pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão a Deus. Esse texto é de um anjo guardião e foi ditado em Paris em 1863. Então, isolar-se do mundo para não pecar é proveitoso? Não. O isolamento nos afasta dos nossos semelhantes e, através do contato com estes, que ajudamos e somos ajudados. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Então, fugir não é certo. Afinal, em que consiste o verdadeiro cilício? Então, o que é o verdadeiro sofrimento? Consiste no sacrifício que fazemos, objetivando nossa melhoria espiritual, mortificando o nosso espírito e não o nosso corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, caluniando o nosso amor próprio, sendo duros contra a injúria e a calúnia. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, só para a gente terminar esse texto, nossas provas visam unicamente ao nosso aperfeiçoamento e não ao nosso sofrimento. Então, as provas é para que a gente possa se aperfeiçoar. Mas a gente sofre. Sim, o sofrimento é necessário para o corpo físico, mas para que a gente tome atenção, fique atento com relação ao nosso aperfeiçoamento. As provas voluntárias só têm o seu valor para o nosso progresso quando procuradas em benefício do próximo. O verdadeiro cilício consiste nos flagelos e martírios a que submetemos o nosso espírito e não o nosso corpo, para combater o orgulho e demais mazelas que nos impedem a evolução. Então, quando a gente combate as mazelas do nosso corpo, que atrapalham a nossa evolução, a gente evolui, a gente está crescendo. E o nosso sofrimento é válido por isso. Devemos lembrar sempre que todo sofrimento tem uma causa, e nós somos os causadores. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 5. Um bom domingo a todos e Jesus nos abençoe.